Bom, pessoal, então passaram uns 5 minutinhos aí de lambuja. A gente vai começar, então, oficialmente o nosso webinar de hoje. Eu vou fazer aqui uma rápida apresentação. Várias pessoas daqui já me conhecem. Eu sou a Maria, eu sou a pessoa responsável pelo marketing, pelo relacionamento, pelo atendimento ao cliente da iComply. E a iComply, ela é um software que se baseia em Munique e expandiu para o Brasil já há alguns anos. E a gente automatiza e simplifica as atividades de proteção de dados e a gente busca sempre evoluir. Então, o software de 3 anos atrás já não é o mesmo do software que a gente tem hoje. E, bom, hoje a gente tem aqui um tema bem que gera muito interesse dos nossos, tanto dos nossos clientes, tanto das pessoas que a gente vai conversando. Também a gente já viu vários eventos sobre algo parecido, não exatamente igual. E agora eu vou passar a palavra para o Hulk. O Hulk é o nosso CEO, ele fala de Munique. Ele vai apresentar um pouquinho sobre ele e depois a gente já passa a palavra para a Valéria para ela também falar um pouquinho sobre ela e a gente já começa com o que importa. Hulk, you can talk about yourself a Thank little you. bit now for everyone. Thank you. Thank you. Thank you. I'm not going to take too much of your time. I was introduced. My name is Hauke Holtkamp. I am the CEO of eComply. I am dialing in from Munich in a wonderful afternoon right now. It's a great pleasure to have Valeria Reani as a guest on this webinar. Bom dia, everyone. The whole webinar is in Portuguese. My Portuguese is really bad. It's very, very bad. So I will not continue speaking, and this whole webinar will be in Portuguese. I'm very much looking forward to the content, and I'm handing over to Valeria and Maria. Thank you. Thank you, Hulk. Maurício também está aqui hoje participando bem ativamente. Oi, Maurício. Ele é o nosso manager de vendas. O nosso faz tudo também, ele faz um pouco de tudo com a gente, só para apresentar aqui também, não ficar de fora o Maurício aí. Acho que ele está no mudo, então ele não consegue falar, mas já deu um tchauzinho aí. Bom, pessoal, hoje o webinar, então, ele vai ser... A gente tem a nossa guest, Valéria, e ele vai ser dividido... Ela vai apresentar a sua própria metodologia do kickoff de sucesso, e ele vai ser dividido em 6 tópicos, bem sucintamente, e eu vou aqui fazer o papel só de bem mediação mesmo, apontando para a Valéria o tempo dela, fazendo algumas observações se necessário, mas a gente vai deixar o momento das perguntas e respostas para depois. Então, vocês podem se sentir à vontade de escrever no chat, a gente vai sim abrir no final. E, Valéria, por favor, se apresente para a gente, fale de você, da sua carreira, e para a gente já começar a nossa conversa. Bem, pessoal, bom dia a todos, né? Tá todo mundo me ouvindo? Maurício também tá. Todo mundo te ouvindo. Hulk. Todo mundo. Como o Hulk está aí, então, só para simplificar, Hulk, today we are talking about the practice actions I consider the most crucial to starting the LGBT adaptation project after signing the contract. Então, seria essa a nossa iniciativa. Quem é a Valéria? Primeiro, eu agradeço muito, tá, o convite me feito pela Maria, em função de eu estar bastante assim, eu respiro LGBT, respiro privacidade. Então, eu gosto muito do conteúdo, eu sou advogada, eu venho estudando esse assunto desde 2016, né, já pensando no consumidor, que a gente já tem muita legislação setorial, então sempre prezo por essas preocupações com relação às empresas, o mau uso, o uso irresponsável de dados que a gente vinha acompanhando, né? Agora o Brasil está com uma cultura um pouco mais firmada, mas a gente ainda vê empresas que não sabem o que é proteção de dados e nem sequer sabem que já faz parte da nossa Constituição, dos nossos direitos fundamentais, no artigo 79, né?
Fiz estudo, quando eu digo estudo, pessoal, estou falando assim, estudo mesmo, tá? Eu talvez não tenha tido muita oportunidade, casei muito cedo, então realmente eu gosto muito de estudar, não me arrependo, faria a mesma coisa com as minhas filhas, enfim, mas eu continuo estudando. O que significa estudar? Eu foquei nesse tópico, nessa questão, eu sou advogada, não tenho conhecimento da ciência da computação, mas não tem como você lidar com proteção de dados, que é tanto em ambiente virtual como em ambiente não virtual, ou seja, offline, aquela farmacinha do canto, né? Ela pode ser pequena, mas ela pode gerar muitos dados, né? Então, a proteção de dados não se limita só à parte tecnológica, porém, 90% do que a gente trabalha é em função da tecnologia, né? Então, a gente acaba aprendendo com os próprios acadêmicos, nos cursos que a gente vai fazendo. Eu já fiz vários cursos de 500 horas, fiz vários cursos de especialização, tirei 3 certificações, uma da BNT, que é da 27701. Então, isso tudo, veja, não é assim, nossa, a pessoa é uma sabedora, uma sapiência. Não é, é porque precisa mesmo. A gente sente essa necessidade de conhecer, né? E o mais Então, importante estudar. também é aprender com a experiência, que é algo que você faz constantemente, né, Valéria? Exato. Então, É. você tocou num ponto. Por que todo esse estudo? Porque eu dou aula, mas eu confesso para vocês que eu dou aula desde 2018 para advogados, para técnicos, tal, mas eu parei desde 2022. Por quê? Porque os clientes, quando você vai pôr a mão na massa, requer muita atenção. Requer que você tenha um projeto, você tenha uma responsabilidade, você tem que gerar evidências, você tem que fazer uma série de coisas que aí na prática você percebe que é necessário. Então aí eu fui tirar uma certificação, e aí você vê um monte de certificações por aí, que eu não vou precisar, prefiro não citar o nome, mas que não atendem à minha necessidade. Então Com eu fui certeza. buscar uma certificação que me atende à necessidade. E é uma certificação que já existe há décadas, né? Que é a ISO, né? Que alguns têm a ISO da qualidade, outros têm a ISO da BNT para poder fazer um TCC, mas não existe só para isso a BNT, né? Muitas pessoas que são acadêmicas às vezes associam a BNT com as questões ligadas à formatação de um trabalho de TCC. Não, a BNT ela tem diversos tipos de certificações. Uma delas são as certificações da segurança da informação e também da gestão da privacidade, que foi a que eu fiz, né? E por que eu fiz ela? Porque essa certificação, não estou fazendo, não é propaganda, é minha necessidade. Ela traz alguns controles que a gente pode utilizar na hora que você está fazendo um projeto, na hora que você vai sugerir e recomendar para um cliente algum controle que seja razoável. Por exemplo, um controle de uma política de uso das ferramentas tecnológicas da empresa. Tá? Isso é uma forma de controle, né? Não está exatamente escrito dessa forma na 27701, mas está escrito em outras que compõem a 27701, que é a 27001, 27002, que já foi atualizada, enfim. Essa é a razão. Então, voltando, eu não perco a linha, é a minha apresentação. Então, eu fiz uma porção de coisas, venho fazendo, acabei de terminar um mestrado que é de proteção, na área de proteção de dados, na área tanto da LGPD como da GDPR, ou a RGPD, mais conhecida em português, né? E o que você aprende lá? Você aprende a parte acadêmica, e aí você vai ter que pôr em prática aquilo, né? Então, por exemplo, agora eu já estou em busca de uma outra certificação, embora essa minha certificação ela tenha renovação com uma nova prova, eu vou fazê-la, até porque houve a atualização de duas novas normas, e é isso que eu sugiro já desde já. Então, o que nós vamos tratar hoje, pessoal, é partindo do princípio que vocês já tenham algum conhecimento ligados a essa área. Nós não viemos falar aqui sobre LGPD, né? Mas eu vou colocar aqui o LinkedIn da Valéria, porque eu acho que, Valéria, se você for falar sobre a sua experiência, sobre as suas certificações, o webinar vai ser lotado só das suas certificações, de tanta coisa que você carrega já. Então, vamos começar pelo tópico 1, que é justamente a manchete
desse webinar, que é o pós-contrato. A gente, como você é um DPO, você fechou o contrato de adequação e você vai iniciar o seu projeto de adequação à LGPD agora. E aí aquela fatídica pergunta, e agora o que eu faço? A fase, como você mesma diz, aquela de namoro e tudo, você conseguiu conquistar o seu cliente e fechou o contrato. Mas e agora? Como é que vai se desdobrar esse relacionamento? É bem isso mesmo, né? Fechou aquele vai proposta, volta proposta, vem proposta, volta proposta, bom, tal. Porque é bem isso, tá, pessoal? Não é bem na hora. Bom, fechou o contrato, né? Aí você vai ter um contrato, inclusive nesse contrato não esqueça de colocar a cláusula de proteção de dados, tá, pessoal? Porque às vezes a gente vê contratos aí de prestação de serviço na área de compliance de LGPD e não tem a cláusula de proteção de dados. Bem, e aí vem a pergunta, e agora? Como é que eu começo? Né? Então, pode parecer que o que eu vou falar aqui pode parecer assim algo tão simples, tão bobo ou tão assim trivial, mas a prática que eu tenho observado é que os clientes que eu conquistei até agora, que não foi fácil, foram de áreas de setores diferentes, alguns da área de clínica médica, outros da área de educacional, por exemplo, e outros da área de prestação de serviços. Então, e você vê cultura organizacional totalmente diferente. Então, eu venho encontrando, sim, algumas dificuldades nesse primeiro, quer dizer, nesse kick-off, né? Então, eu pensei, eu acho que esse pode ser um kick-off, pode ser um tema interessante, um tema que realmente eu encontre pessoas que também têm, né? Então, a pergunta que você fez, né? Então, você chegou a comentar a pergunta? Não, já vai fazer alguma... Vai Sim, e fazer alguma... agora? Fechei o Tá, contrato. Agora estamos tá. toda a Fechou o expectativa de o contrato. que fazer. Então eu vou sucintamente, não esquece, Maria, pode falar. Olha, Valéria, falta 1 minuto, tá? Sim, Porque pode senão deixar. eu não quero sair. Bom, fechou o contrato, a primeira coisa, tá? Marcar uma reunião, tá? Essa reunião tem que ser marcada com você. Obviamente, você teve alguma pessoa que você, durante a aprovação da proposta, você teve aquela pessoa que foi o seu ponto focal, né? Provavelmente aquela própria pessoa vai ser a pessoa que você vai marcar a reunião. Marcou uma reunião, para que essa reunião? É o kickoff, né? Esse é o kickoff. Você já tem que ter em mente, você é o consultor, você já tem que ter em mente o que você vai propor, porque veja, o que você vai fazer? Você não vai fazer uma adequação? Vai. Você não vai você vai dar tarefas para aquela empresa fazer. Concorda comigo? É como se você vai chegar e vai falar, vou dar algumas tarefas. Então, algumas coisas têm que ser feitas. Por exemplo, você marca a reunião, nessa reunião, quem vai estar? Nunca você determina, você sugere ou você recomenda, tá? Porque você é um consultor. Quem vai aprovar ou não a sua recomendação é o controlador ou a alta administração. Então, marcou a reunião, você vai estabelecer o ponto focal dessa comunicação. Quem vai ser a pessoa com quem você vai sempre falar? Por quê? Porque você não pode falar com 50 pessoas, com 3, né, um monte de pessoas, não vai, o projeto não anda. Então, isso daí nunca aconteceu comigo, você sempre tem um ponto focal de comunicação, né? Outra coisa já é você criar um comitê, né? Então, você não vai jogar, vomitar tudo isso, mas você vai elaborar alguma apresentação, tá? É assim que eu faço, uma apresentação bem prática, e aí você vai criar esse comitê, né? Que comitê? Um comitê de pessoas que estejam envolvidas dentro da empresa, que de preferência represente setores importantes da empresa. Por exemplo, o RH, o financeiro, o TI, né? E você está lá junto como consultor, tá? Logo em seguida, já também definir quem vai ser o famoso DPO, que eu prefiro chamar de encarregado de proteção de dados pessoais, que a nossa legislação fala de encarregado, né? Então vamos ser brasileiro, né? Então, o encarregado de proteção de dados, o EPD, né? Sugerir como será, por exemplo, o envio de documentos, né? Por quê? Porque você está falando sobre proteção de dados, você não vai ficar enviando e-mail, como é que é a segurança desse e-mail dessa empresa, tudo isso tem que ser levado em consideração, porque, de repente, se o e-mail é hackeado, tudo aquilo que você está mandando, todo aquele documento de confidencialidade está indo por água abaixo, sendo hackeado. Então, isso é uma outra coisa importante. Recomendar... Um minutinho, Valéria, para o tópico. Tá joia.
estou terminando, recomendar o uso de nuvem, né? Então, por exemplo, como é que a gente vai encaminhar as propostas, como é que eu vou encaminhar os documentos? Através da nuvem que é criada pelo próprio cliente, tá? Uhum. E como serão as ferramentas de comunicação, podem sim ser o e-mail, desde que ele tenha uma boa base de segurança da informação, apenas para comunicar. Acabamos de publicar a política de privacidade, por exemplo. A política de privacidade está no SharePoint, ou no OneDrive, ou no Google. Assim, a ferramenta que a empresa achar que seja conveniente. Então, veja, esse foi o kickoff, já foi uma boa tarefa para se completar. Aí você vai falar, se eles vão fazer tudo direitinho? Não vão Não. fazer tudo direitinho. Vamos para a próxima. O tópico 2, então, depois desse primeiro momento, é o Comitê LGPD, que já até Sim, surgiu uma pergunta no chat sobre ele, então vamos falar sobre ele. O ponto focal então, dessa multidisciplinaridade. Valéria, fala um pouquinho. é fundamental essa multidisciplinariedade, porque não é o advogado que sabe o que é LGPD. Também não é só o prestador de serviço de TI que sabe de TI, ou cientista da computação, que sabe tudo sobre LGPD e aí ele tem que fazer. Não, tem outras pessoas. Por exemplo, a pessoa que faz gestão de projetos, geralmente é um engenheiro, faz gestão de projetos. Essa pessoa é muito importante. O advogado para decifrar a legislação. Então, essa multidisciplinariedade de pessoas é importante, mas nem sempre existem as pessoas que têm conhecimento em projeto. Aí entra aquilo que eu falei para vocês, que eu estudo toda hora. Então, veja, eu não estudo só a lei. Então, eu já fiz o curso de projeto, tá? Então, não tem nada a ver com legislação, mas tem tudo a ver com o que eu faço. Então, eu preciso entender um pouquinho de projeto para poder atender esse pessoal, tá? Então, quando eu falo de multidisciplinaridade, eu falo disso, da gente não ter, principalmente os advogados, eu posso falar advogados, nem os cientistas da computação, ninguém. Nós todos temos que ter um pouco de humildade de entender que a implementação e o compliance, ele requer realmente essa variedade de conhecimentos. E, aproveitando também essa pergunta do comitê, é importante que esse comitê também seja formado por algumas pessoas que tenham um poder de autonomia, de decisão. Então, por departamentos, né? Sugerimos, né? Então, não adianta ter um comitê com 50 pessoas que não podem ter, não decidem. Então, TI, financeiro, RH, o poder de decisão pelo controlador. E aí a consultoria entra junto. Entendido. Então, pode passar para o tópico 3, você ainda tem tempinho para falar Pode. desse. Então tá. Não, eu acho que se houver alguma pergunta mais aprofundada, eu respondo. Tá ótimo. O tópico 3, então, são as estratégias de comunicação tanto interna quanto externas. Como que se dá Então, essa veja, comunicação? Eu acho que até eu e Maurício, por experiência também, a gente sabe que essa parte de comunicação é uma das partes mais difíceis, né? Que é difícil de você conseguir engajar, fazer essa comunicação ser efetiva. É bem difícil essa parte. sobre 2 pontos de vista. Primeiro, quando você está falando com uma cultura organizacional, tudo depende da cultura organizacional, né? Por exemplo, clínicas médicas, geralmente já acham que elas já estão adequadas por conta do código de ética delas, da confidencialidade, né? Então, elas acham que a confidencialidade que está lá já é a confidencialidade da LGPD, que não tem absolutamente nada a ver, Nada a ver. né? Uhum. Que é a confidencialidade da situação do paciente. Nós estamos falando de confidencialidade, de proteção de dados pessoais. Não tem a ver alguma coisa, claro, que dados de saúde, por exemplo, está previsto na LGPD, mas não é só isso. Então, foi difícil as empresas ligadas à área médica compreenderem isso, mas agora já estão compreendendo, né? Então, isso é uma dificuldade da comunicação, mas da comunicação eu vou falar mais embaixo. Aqui eu prefiro complementar o comitê e complementar os primeiros atos que a gente precisa fazer. Primeira coisa, elaborar
uma declaração de comprometimento da alta administração, isso é fundamental, tá? Inclusive está na lei, mais adiante também vou falar, e principalmente, gente, a empresa, todos os colaboradores precisam estar sabendo que a empresa está fazendo essa implementação, tá? Eu tive um cliente, por exemplo, que numa mudança, eles não fizeram adequadamente com os colaboradores essa comunicação de que estava sendo implementado, e uma das sugestões foi uma modificação física da empresa, tá? Mudar para um outro local. E aí as pessoas começaram a achar da clínica que aquilo era uma discriminação. Por que eu estou sendo atendida naquela sala e as outras pessoas na outra sala? E eu posso dizer aqui qual era o motivo, porque eram clientes de recepção. Aquele cliente que vem pela primeira vez, ele é perguntado para ele o nome, endereço, telefone, o que faz na ficha. Isso tudo está sendo ouvido pelas pessoas que estão fora. Então, a nossa sugestão, eles tinham uma sala que estava parada, foi fazer a recepção daquela pessoa, que era um paciente novo, naquela sala ao lado. E foi tanto o colaborador como o próprio paciente perguntou e não gostou porque estava sendo atendido numa sala separada, né? Então, isso é uma falta de comunicação de que está havendo. Então, o colaborador e os fornecedores precisam, sim, ter uma forma de comunicação e saber isso por escrito mesmo. Olha, a empresa está passando por uma implementação disso, que é isso, e vocês vão passar daqui para frente a ter um treinamento. Então, o que eu tenho a dizer sobre essas questões, estratégias de comunicação nesse momento é isso. Agora, tem outras coisas de comunicação que eu também preciso falar, mas posso deixar para mais adiante. A comunicação é quase que a conscientização da empresa, não é? Eu Sim, vejo dessa o forma. aculturamento, O aculturamento, exatamente. Ele é lento. Então, se você não chega, é como uma família, você chega em casa e, de repente, você se separou do seu marido e você não avisa os filhos, sabe? Quer dizer, uma coisa assim, nada a ver, uma coisa importante. Então, se a empresa, assim, o colaborador está sabendo o que está passando na alta administração. De repente, começa a haver umas mudanças, então, tem que haver um processo de comunicação por escrito, isso gera uma evidência, inclusive, de que a pessoa sabe e vai assinar um documento, né? As sugestões, inclusive, mais adiante, de como fazer isso, eu vou dar algumas sugestões de como que a gente faz, tudo dependendo, gente, do poder aquisitivo da empresa, tá? Dependendo se a empresa tem um marketing bom, você pode fazer outras forças que eu vou sugerir aqui, como vídeos, tal, ou alguma coisa por escrito que a pessoa compreenda. Ela tem que entender o que é LGPD, e dali para frente ela vai recebendo o treinamento. Quer dizer, não é assim, as coisas vão andando uma agora, outra depois, as coisas vão andando concomitantemente, de acordo com o cronograma, né? Então, isso a gente só vai vendo à medida que vai acontecendo. E é essa comunicação que eu falo para vocês, que é difícil, às vezes, com a empresa, porque, às vezes, tem empresa que ela para de fazer a atividade fim dela só para fazer LGPD. E não é isso. A LGPD não chegou para isso. A atividade fim da empresa é a prestação de serviço de odontologia, ela tem que continuar atendendo os seus pacientes. E a LGPD e a implementação está andando normalmente, porque os colaboradores foram comunicados. Tá certo. Então, agora a gente passa para o tópico 4, que é a alta administração e a responsabilidade pela adequação à LGPD. Então, esse daí é o ponto-chave, né? É aquela bandeirinha que fica lá em cima, assim, da empresa, eu costumo dizer, né? Que a alta administração realmente está engajada, porque se a alta administração não estiver engajada, o programa não vai ter sucesso. Por óbvio, né? Se a alta administração não está nem aí, então o resto também não vai estar nem aí, né? Inclusive, no artigo, como eu falei, eu ia citar para vocês, eu sugiro que, se alguém tiver aí com a lei, ou procura o artigo 50, no inciso 1A, e os demais, B, C, mas o A, o F e o E, eles já falam um pouco disso. Eu vou até ler aqui para vocês, porque advogado não é obrigado a ter de cor, tá, pessoal? Antes que todo mundo ache. Aqui fala o seguinte, nesse artigo 50, ele é o capítulo da governança, tá? Das boas práticas de governança. Nesse artigo 50 fala lá no caput A,
parte principal, sobre o controlador, tal, no âmbito das competências, como é que ele deve fazer, como o tratamento, as boas práticas, tal. Só que no inciso 1A, veja, já no inciso 1 diz o seguinte, ele deve implementar um programa de governança. Demonstrar o comprometimento do controlador, que nada mais é que o CEO, que nada mais é que quem responde pelos diretores, né? Adotar processos e políticas, ou seja, ele está lá, ele está levantando a bandeirinha, está disposto, tá? Com ânimos de fazer isso. E assim vai. No E, por exemplo, fala o seguinte, tenha o objetivo de estabelecer uma relação de confiança com o titular. Então, isso tudo demonstra, né, o engajamento da alta administração. E no inciso, só para finalizar, no inciso 3º, demonstrar a efetividade de seu programa de governança. Ou seja, não basta você ter um programa de governança. É aquela história, eu tenho um programa de governança, eu tenho uma política de privacidade, mas não funciona, ninguém vê, não está adaptada, é de 2021, sei lá. Então, é estar realmente, então, a alta administração precisa estar. E qual é o papel do consultor nessa hora? Tá? Você não é da empresa, tá? Então você tem que gerar uma evidência. Não esquece que a vida do consultor e a LGPD é gerando evidências. Então, o que você vai gerar? Você vai lá recomendar uma carta de declaração de que a alta administração está engajada, e embaixo todos vão aprovar. O comitê aprovou, fulano aprovou e vem assinadinho. Então, você vai fazendo um dossiê, você como consultor vai fazendo um dossiê. Vai ter um momento que vai encerrar, né, a tua prestação de serviço. Naquele momento que encerrar, você já vai dar a continuidade como DPO, né? Você já engaja num outro contrato. Né? Mas é fundamental esse engajamento e a demonstração da alta administração quanto à adequação da LGPD. Uhum. O próximo seria o papel fundamental da comunicação no sucesso do projeto. Bom, eu acho que eu já falei bastante, como você disse, a comunicação ela é fundamental, tá? Uhum. Você tem na empresa, ela tem empresa que ela gera muito dado, tá? E mesmo que ela gere muito dado, ela tem 8 funcionários. 8 funcionários. Esses 8 funcionários vão ter que ser comunicados de que está havendo uma adequação e, se possível, dependendo do financeiro, né? Um vídeo, às vezes, ele fala muito mais que palavras, mas ele tem que estar assinado, tem que estar sabendo por quê. Gente, o que adianta você fazer uma implementação de LGPD se o colaborador nem sabe o que é isso? Você não está implementando nada. O colaborador não vai. Essa comunicação é importante, ele tem que saber. Né? E quando eu falo comunicação agora, nesse momento, eu vou falar da comunicação nossa, tá? Nem juridiquês, nem tecniquez, nem de projeto, tá? Então, agora entra essa questão também. Então, quando a gente fala comunicação, são vários detalhes, né? Não adianta você falar em juridiquês, você tem que falar... Você vai sentindo isso no primeiro, no segundo, no terceiro mês, que nível que você tem que falar, tá? Eu fiz um dia, eu tinha um cliente, excelente o cliente, na área médica, e quando nós colocamos a palavra saúde suplementar, né, eles perguntaram para a gente que eles não tinham entendido aquilo, né, que estava na proposta, na recomendação da política de privacidade. Né? Aí você vai falar assim, nossa, que pergunta absurda, né? Porque saúde suplementar são os planos de saúde. Tá? Então, partindo de uma empresa que é médica, como é que pode não saber isso? Não, gente, não. Dentro de uma implementação, qualquer pergunta é relevante. Isso eu aprendi, tá? Então, não é porque a pessoa é PhD, é médica, tá? Não interessa, tá? Ela tem que ter, então, essa nossa comunicação tem que ser. Então, a pessoa perguntou, assim, olha, você vai me desculpar, mas eu não sei o que é saúde suplementar. E nós explicamos com todo prazer. Então, nenhuma pergunta e nenhuma... Por isso a comunicação acabou nessa empresa, foi fantástica. Por quê? Porque eles, quando tinham dúvidas, eles perguntavam tudo. E foi por aí. Então, o que eu quero dizer com isso? Baixa o nível, pessoal, desce degrau. Tá? Então, desce o degrau, porque se você não descer o degrau, você pode ser a maior sapiência, por isso que eu falei do meu conhecimento, você pode ser a maior sapiência, mas se você não sabe se comunicar, não adianta nada. Né? A gente costuma ver muito isso quando a gente faz algum curso, né, Só um minutinho que... Não sei porquê, mas não tá carregando aqui. Peraí.
A bateria... pronto, agora... então, veja, é nesse ponto que eu quero falar aqui da comunicação, no que diz respeito a gente descer o degrau, tá? Se a empresa tem 100 colaboradores, e se um deles for um dos representantes do comitê, talvez você tenha que falar de uma forma bem beabá. E qual é o problema disso? Né? Você tem que estar atendendo a dor do cliente, como eu disse para o Rock. Né? Qual é a dor daquele cliente? Ele não entendeu. O que adianta ele ler tudo aquilo? Ele vai ter que aprovar. Ele tem autonomia para isso, mas ele não sabe o que é. Então, muita coisa. Tudo que era feito, a gente recomendava e a gente marcava uma outra reunião para dar continuidade. Quando você for ver, honestamente, tá, gente? Sinceramente, não tem jeito. Lá para o terceiro, quarto mês é que você vai ver que tá, a engrenagem está andando. É mais ou menos assim. Já é difícil que os colaboradores eles engajem, né? Eles vão até você e perguntem coisas, então realmente é essencial que você desça do banquinho ali e explique tintim por tintim para a própria pessoa se sentir prestigiada ali e falar, interessante, estou aprendendo alguma coisa também, né? Que aí todo Sim, mundo sim, foi sai exatamente isso. ganhando. Fala assim, poxa, Sim. aprendi muito. Quando nós terminamos, inclusive, esse nós terminamos, e agora a gente está fazendo deu continuidade com o DPO, né? Então, Uhum. veja que eles levantaram a bandeirinha, e isso foi fantástico. Então, veja, um Incrível. bom projeto, o andamento de um projeto e a comunicação, tudo andando direitinho, e nada, quando parava, por exemplo, nós não podemos nessa reunião, ata. Faz a ata de que quem desmarcou a reunião foram vocês, qual o motivo, porque era importante para eles. Então, uma das coisas que eles elogiaram muito quando nós fizemos a, no final, a prestação do relatório executivo foi o que eles acharam, até para a nossa melhoria, né? Falaram que eles acharam super, super interessante, porque nós em nenhum momento nós pressionamos. E o cronograma estava previsto para 12 meses. 12 meses, não, minto, 8 meses, e acabou terminando em 12 meses. E todas as vezes, e só terminou em 12 meses porque eles não puderam, em algumas reuniões, porque era uma clínica médica, e como poderia ser uma escola, como poderia ser, mas estava tudo lá no dossiê, e estava tudo lá direitinho marcadinho. Então, por que isso? É importante para o consultor isso, porque vai que eles não assinem um contrato de DPO. Como é que fica? Você vai deixar a engrenagem lá, eles sabem que a engrenagem tem que continuar andando, mas você não é mais o do comitê. E também não tem essa responsabilidade, né? Porque eu já vi pessoas dizendo isso, olha, já entraram com ação contra mim, contra o consultor, porque o consultor, foi culpa do consultor que nós tomamos uma multa. Quer dizer, então, até isso a gente tem que ficar preocupado. Tá? Então, Sim. recomendar sempre e sempre ter lá no finalzinho um bannerzinho que aprovou, que data aprovou e assinatura do que aprovou, junta no dossiê, tá? Que você está fazendo, que está lá no SharePoint para todo mundo ver. Aí depois, ao final, você vai fazer o seu relatório executivo com toda transparência e tranquilidade, que ninguém vai vir atrás de você reclamando qualquer coisa. E o próximo tópico é justamente sobre isso, Valéria, sobre o registro de evidências. É como você utiliza a ata para monitoramento. Então, veja, aqui nós não estamos falando, pessoal, de evidências da proteção de dados, eu estou falando do relacionamento do consultor, tá? Lembrando bem, é o kickoff, né? O relacionamento do consultor, eu estou dizendo para vocês aqui, eu estou dando dicas do passo a passo de como é que você começa, como é que o consultor trabalha. Então, veja, essa evidência é importante para nós, tanto o consultor quanto a empresa que está prestando serviço. Então, a ata, e daí? O que tem a ata? A ata foi feita para você fazer, tá? E quando você tiver a próxima reunião, ela começa com o final da outra. Então, na ata anterior, tem um monte de tarefas que ficaram para ambas as partes fazerem. Tá? E aí, na próxima reunião, deu tempo de fazer? O que foi feito na anterior? Vamos ler a ata anterior. A ata anterior foi dito que a consultoria deveria entregar até tal data a política de privacidade para leitura e aprovação. Tá. E a empresa ficou de preencher as planilhas do mapeamento de dados bom, aí começamos a reunião, tá? Foi feita a política de privacidade, que é a minha, eu chamo de lição de casa, né? A lição de casa do consultor foi entregue, foi publicada é tudo avisado, né? Publicamos a política de privacidade no SharePoint, no OneDrive e tal.
Aí eles dizem, não tivemos tempo para ler. O comitê, não tivemos tempo para ler porque nós tivemos atividade. Ótimo, vai constar da ata. Não tiveram tempo para ler e vão ler na próxima oportunidade. Tá? Então, você veja aqui, isso compromete o cronograma. Não compromete? Quer dizer, se eu fiz uma proposta que vai durar 6 meses, se eu entreguei e aquele entregável não foi aprovado ainda, ele tem que estar caracterizado lá na ata. Então, veja que essa evidência que eu estou falando aqui é a evidência do relacionamento consultor com o seu cliente. Né? Então, vai estar lá, não pode. Aí, o outro item que eu falei, que não me lembro agora qual foi o outro item, vamos supor, assinatura, vamos lá, a ata anterior, colocar no SharePoint que todos os colaboradores assinaram o documento de que estão cientes da implementação. Tá, nem todos assinaram ainda, tá? Então, nem todos assinaram ainda, tá? Então, estão devendo, então fica para a próxima reunião a entrega desses documentos, porque você tem que cobrar isso, assim como eles vão cobrar a nossa prestação de serviço, que é, por exemplo, o kickoff não é um entregável, mas a composição de uma política de privacidade é um conteúdo entregue. Concorda? Né? Está dentro do escopo. Então, o entregável já foi feito? Foi, ok. Mas ele já foi aprovado ou não aprovado? Ainda não. Então, passa até a hora que for aprovado. Né? Então, é nesse sentido, pessoal, que eu estou colocando aqui que a ata ela gera uma evidência para o progresso e o sucesso do programa de LGPD. Tá? Nós não estamos falando aqui das evidências de vazamento, evidências de... Não é essa evidência. Nós estamos falando aqui do procedimento, do processo todo de sucesso. Esse foi o nosso objetivo desde o começo. Perfeito. Fechamos, então, os 6 tópicos que a gente definiu como os 6 tópicos para um kickoff de sucesso. E agora, então, Valéria, a gente pode abrir para as perguntas, que a gente tem algumas perguntas no chat. O que você acha? Você quer fazer mais adicionar alguma coisa? Não, eu algum acho, comentário? só queria te perguntar se eu ultrapassei muito uns minutos. Não, 40 minutos tá tranquilo. Então, Tá cravou? certinho. Então tá bom. Travou. Eu estava tentando controlar aqui também, mas se eu fico controlando, eu acabo pode ficar perdendo tranquila. o fio da meada. Mas eu procurei ser bem sucinta. Quem está assistindo, pessoal, tem muito mais coisas que a gente pode falar a respeito desses tópicos. Inclusive, eu não sei se há sugestões ou algumas perguntas podem sugerir, Maria, uma outra reunião dessa, né? Que a gente pode complementar, né? A importância desse relacionamento consultor e o cliente. Né? Com certeza. Lembrando sempre que esse consultor pode ser um escritório de advocacia, pode ser uma empresa de tecnologia, que vai ter que estar com aquela multidisciplinariedade importante para o sucesso do programa. Tá? E para o sucesso seu, porque, veja, você tendo sucesso, você tem clientes garantidos, porque todo cliente tem fornecedor, tem terceirizado, esse cliente vai ter que estar também em conformidade. Então, ele, com certeza, esse teu cliente que é controlador vai obrigar o fornecedor a estar em conformidade, porque senão ele vai ter que assumir as responsabilidades, e nesse contexto acaba indicando você, como já aconteceu, de ser indicada para isso. Então, veja, fazer um bom trabalho é nesse sentido, tá? Escutar mais, escutar a dor do cliente, ter paciência, descer degraus, ter humildade, tá? Com a multidisciplinariedade e, gente, desbravar, tá? Eu não vou falar para vocês que só esses modelinhos que estão por aí, baixe modelinho disso, baixe modelinho daquilo. Olha, gente, você tem que primeiro entender do assunto. Depois que você entende do assunto, você vai criar uma forma. É como ter um filho. Cada um tem um filho e educa como acha melhor. Se você vai usar a fralda descartável, que é mais caro, se você vai usar uma fralda de pano, vai depender do teu financeiro, né? De quanto você pode. Então, a maneira como você vai cuidar vai modificar de acordo com o seu budget, né? Então, é por aí. Você, como consultor, tem que compreender isso. Então, você tem que entender, principalmente advogados que pensam, às vezes, eu posso falar porque eu vejo muito isso, os advogados são muito conservadores, né? E nesse conservacionismo deles, acabam
pensando muito dentro da caixa, e aí não sai fora da caixa, Não o conseguem cliente se ser vê inovadores, preso. né? O Uhum. cliente se vê preso. Bom, então se eu não fizer isso, eu estou fora. Você tá em adequação. E fica olhando para. Não, você tem que. Não é encontrar um jeitinho, é olhar para o problema, sentir a dor e ver. Peraí, deixa eu ver. Você está com esse dado pessoal aí? Tá. Para quê? Qual é a finalidade? Ah, é para isso, isso, isso. Pois é, mas aqui não está nenhuma, não está legítima essa tua você guardar esses dados. Você precisa deles? Não, não precisa. Então, eu recomendo que você faça isso, 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 porque se você não tem legitimidade para estar com esses dados, você vai ter que descartar. Ah, não, não vou descartar. Bom, então, aí assina aqui, aí a gente já está falando um pouco mais de LGPD. É isso, Maria. Muito obrigada. Agora a gente vai para as perguntas, mas muito obrigada, tá, Maurício, Obrigada a você, Maria Valéria, e Roque, imagina. por estarem aqui, por me convidarem para falar. Eu tenho o maior prazer de falar as coisas da experiência que eu tenho, né? Como eu disse, pode ser que seja banal para algumas pessoas e pode não ser para outras pessoas. Uhum. Agora, como eu disse, como eu fiz isso, gente, eu desbravei, eu vou melhorando a cada dia, né? Vou criando situações em que eu me resguardo a empresa, tá? E sentindo a dor do cliente como se eu fosse o cliente. Eu acho que é Uhum. fundamental. Não, a gente que agradece, Valéria, mas ainda a sua contribuição vai acontecer ainda, que a gente vai abrir para as perguntas. Então, Tá. fica aí mais um pouquinho para a gente. Gente, pessoal, vocês podem agora sentir à vontade para perguntar o que vocês quiserem, que a gente vai respondendo na ordem aqui. O Eliel, Valéria, ele perguntou quais áreas da empresa não podem ficar de fora do comitê de proteção, na sua opinião? Olha, eu acho que depende muito, ele é o nome dele? Eliel Alencar. Uhum. Eliel Alencar. Tudo vai depender, Eliel, de quantos departamentos tem na empresa, tá? E aí, nesse contexto, se é uma empresa, por exemplo, pequena, que tem um RH, um financeiro e um TI, é bom que os três estejam, tá? Dificilmente você vai ter o CEO representando, porque se ele tem um comitê, ele já tem um comitê para isso, né? Embora o comitê vá apresentar para o CEO tudo antes de assinar. Agora, se você tem uma empresa que tem diversos departamentos, é uma empresa super grande, faça a opção por aquelas que mais têm relevância. Um RH, o financeiro, né, o setor de logística, o setor de TI. O setor de TI sempre tem que estar, tá, pessoal? Por quê? Porque a empresa geralmente quer aproveitar o seu departamento de tecnologia de informação e de segurança da informação para isso, claro, porque a LGPD é um investimento, tá? Agora, se você ainda vai contratar, aqui a minha consultoria também tem, nós temos também um corpo, uma equipe que tem essa prestação de serviço. Mas é evidente que quando a gente já faz a proposta com e sem, e eles optam, obviamente, pelo. Se esse responsável de TI não estiver atendendo às necessidades, o próprio cliente vai perceber. Não vamos ser nós que vamos falar. Então, Eliel, os departamentos, na minha opinião, os mais importantes são aqueles que detêm uma maior quantidade de dados, tá? E para depois a gente poder ver o fluxo. Então, o que tem maior quantidade de dados e alguém de TI, né? Sem contar que você como consultor, também está lá dentro, tá? E não esquece de gerar todas as atas, as evidências, tudo recomendável, tudo recomendável. Quando você terminar, você sai e o comitê continua. Não sei se eu respondi, pergunta para ele se está ok. Eliel, pode falar aí no chat, mas aqui, ele já respondeu, yes, falou que Ah, respondeu, Valéria. então E tá ele já bom, te- Eliel. e ele também perguntou aqui se você acredita que uma LGPD bem implementada precisa de jurídico, gestão de processos e segurança da informação. Sim, sem sombra de dúvidas, né? É o compliance, né? Então, a Uhum. gente é aquela fase, Eliel, que você, como consultor, entregou tudo, já fez lá o relatório, já assinaram que tudo que o projeto do escopo já está pronto, e aí você já engrena, né, a sua próxima proposta, que é a proposta de DPO, né? Que é você estar lá acompanhando
aquela engrenagem para que ela esteja sempre engraxada, que ela esteja sempre em treinamento, porque, veja, a empresa não é estática, né? Então, veja, enquanto você estava lá, eles estavam com, por exemplo, 7 funcionários, de repente, daqueles 7, 3 foram mandados embora e foram contratados outros 3. Aqueles outros 3 não sabem de nada do que aconteceu, então vai ter que ter um treinamento, vai ter que ter... Então, veja, é um PDCA contínuo. Então, a implementação, a adequação e implementação da LGPD não é uma coisa que começa, tem meio e um fim. Muito pelo contrário, ela começa a ter um meio e não tem um fim. Tem um fim para o consultor. Ele terminou, ele entregou todo o trabalho dele. Mas aquilo tem que continuar, tá? É mais ou menos parecido quando o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor. Né? Todo mundo achava que era um absurdo. As empresas, principalmente, falaram, isso vai acabar, isso vai derrubar a minha empresa. O Código de Defesa do Consumidor está aí há mais de 35 anos, está valendo, é um coadjuvante forte conosco aqui na fiscalização, inclusive junto com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e a gente tem que ser da mesma forma, né? Tem que ser aquele coadjuvante que está lá continuando. A empresa vai querer pagar por isso? Não, ela não vai querer pagar por isso, tá? Vai ser bastante difícil, vai ser outro namoro, talvez ela possa passar infelizmente, por uma situação difícil, né, um vazamento, ou principalmente a área médica, tem muita legislação de que a prefeitura ou o SUS, quando teve o Covid, de coleta de dados. Né? Então, por exemplo, ainda existe, se você é mordido por um cachorro, o SUS te acompanha até, né? E esse tipo de acompanhamento é decorrente de lei. Né? E essa pessoa que vem da prefeitura decorrente de lei, a grande pergunta, ela também está atuando com toda a conformidade? Ou ela chega lá para visitar a clínica com um computador debaixo do braço, a pé, e de repente ela é atropelada, aquele computador cai no chão, e aí? Como é que fica a segurança daqueles dados? Que eram da empresa. E que a prefeitura está em cumprimento de obrigação legal, né? Quer dizer, obrigação por lei, está lá escrito que tem que fazer coleta de quantas pessoas tiveram dengue no ano de não sei quanto, enfim. Né? Então, seriam essas questões, esses detalhes que eu acho que são importantes a gente falar. Obrigada, Valéria. O próximo é um comentário do Fábio Silva. Ele falou: que ideia bacana, gostei. A gente não sabe agora fora de contexto do que ele falou exatamente. Se o Fábio tiver aí e lembrar, ele pode mandar qual ideia que ele achou bacana e gostou que a gente fala. O Eliel agradeceu, Valéria, a sua resposta. E o César, agradeço pela atenção, estou sendo convocado para uma reunião com a diretoria. Agradeço se puderem disponibilizar a gravação. Sim, pessoal, a gravação ela vai ser disponibilizada no blog da eComply, a gente vai postar, a gente também vai promover nas nossas redes sociais também, Valéria, se você para você saber também que a gente sempre posta os webinars lá no nosso blog. Outra pergunta. Valéria, quando a empresa é muito grande, pulverizada e não consegue comunicar de forma eficiente todos os colaboradores, qual ação deve ser tomada para resguardar que a LGPD foi implementada? Então, isso não pode chegar no ponto de qual ação que a gente tem que tomar para... Qual foi a pergunta? De novo só? Quando a empresa é muito grande, pulverizada e não consegue comunicar de forma eficiente todos os colaboradores. Qual ação... Para. Não tem que ter ação. A comunicação tem que ser efetiva, tá? E isso é uma obrigação do consultor, tá? Você tem que cobrar essa comunicação efetiva. Não tem como chegar no final lá. Se você deixou chegar nesse ponto, o teu projeto está totalmente comprometido. Então, não pode chegar, você tem que cobrar na ata seguinte, já foi feito toda a coisa, são 200 empregados, quantos setores tem? Aí entra na pergunta do Liel, se estão muitos assim, então aí você já pega por setor, porque aí você já joga a tarefa, já joga a lição de casa para cada um dos responsáveis de setor. Então, não pode chegar, não sei quem foi que fez a pergunta, mas não pode chegar, qual atitude tomar? Aí, gente, já chegou no fim de linha. Você não deveria ter deixado chegar. Você perdeu o controle do teu projeto. Tá? Então, tem sim que ter a comunicação de todo mundo. Então, a empresa é muito grande? Tá, ela é muito grande. Eu tive um cliente que era uma holding. Tá? Sabe o que é uma holding? Então, a holding é uma empresa que ela compra de tudo. Ela mexe com gás, mexe com televisão, mexe com vendas, ela mexe com uma holding. Tá? Ela era enorme.
Então, cada setor tinha, dentro do seu setor, tinham vários comitês. Então, dentro do setor do RUD de gás, tinha o comitê, e dentro do setor do comitê, do macro, você vai vindo para o micro, tá? E até você ter o controle de todas essas empresas. Tá? A próxima pergunta é da Isabela, perguntando sobre o e-comply, se pode ser usado para o registro das orientações passadas para a empresa. E, Isabela, até o Maurício, ele comentou aqui comigo que pode sim, a gente tem uma funcionalidade chamada Medidas, que é justamente o plano de ação e de recomendações do consultor para a empresa. E aproveitando esse fio da meada da Isabela, pessoal, todos esses steps que a Valéria passou, e Comply é a ferramenta perfeita para automatizar esse passo a passo. A gente tanto na parte de evidências de documentação, a Comply ela tem a automatização do gerador de documentos, então transforma essa experiência do consultor em algo muito mais rápido, muito mais prático. Então, as perguntas também sobre o software, o Maurício está aqui, ele é o especialista no software. Maurício, se você puder botar o seu e-mail ali para as pessoas É que eu no chat conheci mesmo. vocês tarde demais, né? Depois que eu estava com todas as dificuldades de planilhas e mais planilhas, que eu ficava Pois perdida em é, papéis, aí que eu conheci a eComply. Mas, foi. assim, veio assim, caiu num momento muito bom. Isso aí, pessoal. E assim, quem tiver alguma dúvida sobre o software, sobre as funcionalidades que a gente possui, pode falar com o Maurício, pode falar comigo também, ele vai colocar o e-mail dele, já até colocou ali para vocês entrarem em contato. Mas a próxima pergunta é da Inês, falei certo, Inês? Inês Simini. Ela falou, é interessante ter uma cartilha para que os colaboradores conheçam mais sobre o procedimento de implementação, porque a LGPD possui muitos conceitos importantes que podem gerar dúvidas e questionamentos pelos colaboradores, terceiros e parceiros. O que Sim, você acha, Valéria? não, então, isso daí já foge um pouco né, já entra na fase 2 nós estamos falando na fase 1, isso é na fase 1, Ah, tá? entendi. A gente pode É, deixar, então, essa pergunta para ser respondida essa no pergunta, veja, segundo o que eu estou webinar. falando a maneira com que eu trabalho, Isabela Len, né? A maneira como eu trabalho por fases, tá? Não, Então, tem a essa pergunta foi fase. da Inês, da Inês. A da Inês, tá. Essa Inês. fase que você está falando é já a fase de treinamento. Esse treinamento que eu falei para vocês da comunicação é um treinamento bem basicão, que vai explicar lá assim, o que é LGPD. A pessoa assiste um vídeo, vou dar um exemplo de uma empresa que tem um marketing muito forte, então eu criei um vídeo e aí eles pegaram o vídeo e eles puseram a forma que eles queriam dar para o vídeo. Então a pessoa tinha que assistir aquele vídeo, sentava numa salinha, assistia aquele vídeo. Depois que ela assistia aquele vídeo, ela assinava que ela assistiu aquele vídeo e depois aquele papel estava transcrito tudo que estava escrito naquele vídeo. E a pessoa assinava que assistiu o vídeo e assinava que estava de acordo, que estava sabendo daquela colaboração. E, veja, isso foi um treinamento para ela compreender. Agora, o treinamento do que é exatamente a LGPD, como é que é o titular, isso é uma coisa que vai vir na fase 2, que vai exigir treinamento de conhecer mesmo a legislação, né? Inclusive, nós já estamos nessa empresa, já estamos nessa fase 2. Então, dentro do e-mail marketing deles, inclusive e-mail marketing de fornecedor, já está lá. Então, lá eu mando já algumas coisas mais ou menos feitas, porque eu adoro fazer banners, eu adoro fazer essas coisas, né? Então, já mais ou menos que mando, e aí eles dão o formato deles, né? Então, o que é titular? Coisas básicas. O que é titular de dados? O que é controlador? O que é? Então, isso tudo, cartilha não resolve. Você tem que massificar na cabeça da pessoa, porque ela mesmo ela já está em compliance com ela. Ela tem que proteger os dados dela. Então, ela tem que, por exemplo, se ela está numa rede social, ela tem que entender que se ela puser a fotografia do filho dela com o logo aqui ela está colocando a criança em perigo. Por exemplo, né, você já deixou de ter a privacidade, porque se você põe publicamente um dado seu, ele deixa de ter a proteção da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, veja, você tem que estar em compliance LGPD também, tá? Para você poder, como colaborador, também contribuir. Então, esse aculturamento, veja, ele já vem vindo devagarzinho desde lá da comunicação e vai vindo aos pouquinhos. E aí, depois, já complementando aqui, dando uma super dica,
todos essas pílulas de conhecimento que eu chamo, tá? E eu estou dando super dicas aqui, pessoal, que é a maneira com que eu trabalho mesmo. Pílula, quanto mais rápida for a informação e com poucas linhas, mais rápido ela é assimilada. Um textão não adianta. Então, cartilha, pela experiência que eu tenho, não adiantou no começo, mas adiantou no fim. Sabe por quê? Porque todas aquelas pílulas que foram construídas durante aqueles 12 meses dessa empresa que era de 8, foi feita uma cartilha. Eles mesmos fizeram uma cartilha. E aí fizeram até a inauguração da cartilha, fizeram inauguração, lançamento da cartilha, de algo que eles já sabiam. Não precisavam nem ler, quer dizer, né? Não é que não sabiam, né? E de tal forma que os novatos que iam chegando, quando chegavam, os próprios colaboradores antigos do RH tal, já falavam assim, olha, isso aqui é assim, assim, eles mesmos explicando, então isso fica até arrepiado. Isso dá um orgulho quando a gente vê, né? Porque aquela pessoa que não sabia nada de LGPD, ela passou a saber, porque você foi colocando sementinha por sementinha. Olha, gente, vocês querem melhor lugar para fazer essa prática é dentro da tua família. Começa com você, começa com a tua família, começa a massificar mesmo. Fala, gente, vocês são responsáveis por causa disso, por causa daquilo. A gente vê por aí quantas pessoas não conseguem emprego, porque a mulher, principalmente, porque está grávida. Como é que descobriu? Descobriu porque está lá, porque um dia falou, porque um dia alguém vendeu dado, enfim. Uma série de coisas acontecem, né? Então, é importante... você só vai enxergando isso, Inês, à medida que você vai, como eu falei, melhorando a sua forma de conduzir o projeto. Então, isso, por exemplo, não está no eComply fazer uma cartilha, mas é uma ideia legal. Mas eu já posso dizer que, de início, essa cartilha não vai ser um negócio que alguém vai ler. Primeiro porque, hoje em dia, a gente já percebe, ninguém lê. Eu, por exemplo, quando vou à noite, no final só à noite que eu vou olhar meu Instagram, eu vou olhar meu LinkedIn, eu tiro o som. Então, se for um vídeo que não tiver legenda, eu nem vejo, tá? Então, você tem que entender essas coisas. Quando eu falo a dor do cliente, é isso. Então, a gente tem que sentir como é que você age. Então, se eu ajo assim, os vídeos não tem que ter... a importância da voz é o de menos. O importante é o conteúdo, rapidez e tá com legenda, né? Então, você vai notando essas necessidades aos poucos. Muito bom. Bom, pessoal, a gente vai já rumando para um fim, porque muitas perguntas. Valéria, você me autoriza a postar o seu LinkedIn aqui para o pessoal Claro, fique à entrar em vontade. contato? O Pessoal, colega então, lembrou qual era a ideia? Não, não lembrou qual era a ideia. ele falou, Fábio. Falei sobre a sala separada em clínicas para captação de dados. Essa era a ideia que ele achou interessante. Muito bom. Então, eles fizeram isso mesmo. Como é o nome dele? Fábio. Tá, nós Fábio demos duas Silva. recomendações, Fábio, para essa empresa. A primeira recomendação era que a pessoa passasse um papel, né, e a pessoa e o paciente anotava o nome, todos os dados que precisava lá, os necessários, né, sempre os necessários, nada de dado cor do cabelo, que não é necessário. Aí aqueles dados, eles eram digitalizados, eram colocados na ficha do paciente, e aquele papel, ele era descartado na frente do cliente, tá? Com aquela maquininha de... Essa foi uma solução. E a outra solução, eles que vieram. Nós temos uma sala aqui que está sem uso. Nós não podemos atender essa pessoa na sala? Ótimo, porque eles não queriam gastar para comprar máquina trituradora, lembrei, trituradora. E fizeram dessa forma. E aí as pessoas da clínica, então não se fala mais. Outra dica, se um paciente, já é um paciente de lá, então você pergunta à atendente, né? Porque o maior vazamento de dados acontece na recepção, é o funil, né? O seu endereço continua o mesmo? Termina com tal número? Sim. O seu telefone termina com 8109? Termina, tá. Houve alguma modificação nas suas medicações? Não. Pronto, acabou. Porque o nome da pessoa é o mesmo, né? Não mudou, né? Então, veja, isso a ISO recomenda, que a gente não use esse tipo de controles, né? E falar o mínimo possível. Então, você conseguiu identificar aquela pessoa em público sem causar nenhum prejuízo para ela, de forma que identificasse quem ela era, né? Essa é uma outra dica também para quem lida com recepção. Uhum. Bom, pessoal, então a gente vai
finalizando o webinar de hoje, de 1 hora o webinar. A gente passou um pouquinho do tempo, mas que mostra que todo mundo se engajou, que a Valéria também compartilhou muito conhecimento, muita experiência, muita expertise com a gente. Valéria, muito obrigada por todo o seu, por todo a sua disponibilidade, né, de estar aqui com a gente, compartilhando tanto conhecimento importante. As pessoas já estão aqui dando feedback maravilha, muito rico conteúdo, Valéria, adorei. A Laís falou, obrigada por compartilhar sua experiência e o conhecimento, excelente. O Fábio falou, muito bom, parabéns, valeu muito a pena participar, obrigado. E a Isabela que falou, bom. obrigada, Valéria, obrigada aos envolvidos. Pessoal, eu estou postando aqui o site da eComply, para quem quiser saber mais sobre a ferramenta também. A todos será um prazer compartilhar conhecimento com vocês, todo mundo falando no chat. Bom, até uma próxima, Valéria, com certeza a gente vai Pode querer que colocar você... também a internet, que também para o pessoal conhecer os vou banners que eu colocar. faço, que eu sou orgulhosa com meus banners. Vou A colocar internet então que está aqui. no LinkedIn, está no Instagram, no Facebook, no Twitter. Para mim, rede social é importante para isso. Estão pedindo para voltar. Volta a Valéria lá. Eu vou botar aqui aquele Valéria, Linktree da internet. Maurício, pode falar Isso, também. Vou botar aqui então. Valéria, Maurício. Pois não. eu quero agradecer a tua participação, foi excelente. Muito engajamento por parte das pessoas que estavam presentes e vai ter um Volta Valéria, sim. Vai ter. Já Bom, botaram a hashtag ali do Volta Valéria, tá vendo? é volta, não é vota ainda. Não, É volta volta, porque eu não quero ser Valéria. Volta política nunca na Valéria. minha vida. Política eu não quero saber. Pronto, Bom, gente. olha, com Então, muito prazer eu volto para trazer essas experiências. Eu não gosto de modelinho, então se for para voltar para trazer modelinho, não contem comigo, tá? Sou totalmente contra essas coisas, tá? As ferramentas que podem auxiliar a gente a nosso trabalho, eu recomendo, tá? Elas sempre nos ajudam muito, se elas realmente tiver o objetivo de realmente implantar e implementar a adequação, tá? Então, a eComply eu tenho usado, não é questão de propaganda, mas eu gostei muito. Chegou um pouquinho mais tarde do que eu pensava, porque eu sofri muito com as planilhas, né? As planilhas realmente desgastam. Não é por nada, gente, não cai minha mão fazer a planilha. O problema é que você, fazendo uma planilha, você está perdendo a oportunidade de usar o teu conhecimento intelectual em outras coisas, né? Então, a planilha atrasa muito o mapeamento de dados. E sem o mapeamento de dados, você não consegue fazer nada, né? Tem que ter o exatamente. mapeamento de dados, que é a fase 1. Né? A ideia justamente da eComply é automatizar o processo de adequação para dar ao consultor a possibilidade dele fazer o que importa, né? Que é... Eu conheci a eComply um curso que eu estava fazendo de projetos. Não sei se vocês conhecem, eu não lembro o nome agora, não lembro quem era. Ele é engenheiro, ele dá um curso de projetos. Eu falei, eu quero fazer esse curso de projeto, quero entender como é que é um projeto. Né? Eu sou advogada, gente. Né? Imagina um advogado, né? Falei, faz tempo já isso. E aí foi quando tinha várias ferramentas lá e eu fiz várias pesquisas, várias, gente, de ferramentas que pudessem auxiliar o consultor nessa parte mais mecânica. A parte mecânica, ela leva tempo e trabalho, custo, né? E não é exatamente, e não chega ao resultado final tão rápido quanto a gente pode usar usando uma ferramenta que é o mapeamento de dados, que a empresa fica em cima, ela quer saber como é que ela está, né? Qual é o estado, é como a anamnese. A anamnese é os exames que são feitos para saber a saúde da pessoa, né? Então, ela quer saber como é que está, se ela está bem, se ela está vermelha, se ela já está no amarelo, se ela está no verde, enfim. É mais ou menos isso. Obrigada, tá, gente? Obrigada, então, pessoal. A gente vai encerrar aqui o webinar. Sim, a Mauri Franco vai ter a gravação no blog da eComply para quem chegou atrasado, quem não pegou o papo inteiro. O papo todo vai estar lá no blog, é só visitar. Eu vou até mandar aqui o link do nosso blog no chat, porque a gente também publica vários artigos interessantes. Bom, pessoal, obrigada a todo mundo pela participação. Valéria, principalmente, muito obrigada. Já foi Eu que agradeço. ovacionada pelo público. Muito Obrigada, obrigada eu também, que Maurício. agradeço, gente.